Olá e obrigada por estarem connosco no programa Nova Vida, uma série de programas com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman, Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Nitsa Massos, Nitsa, olá. Hoje gostaríamos de falar com o Dr. Leitman acerca do conceito de Selichot, as orações de perdão, focando na penitência entre o homem e o seu amigo. Temos um mês de Selichot pela frente e queremos aprender como usá-lo e levar a nossa vida para um lugar melhor. Nitsa, por favor. Nitsa, estamos a aproximar-nos do início de um novo ano. O final do ano anterior é o tempo de Selichot, de autoescrutínio. E está escrito que Selichot, a penitência entre o homem e o seu amigo, é mais importante que a Selichot entre o homem e Deus. E estas são as orações nas quais gostaríamos de nos focar hoje. Talvez a primeira pergunta seja: é muito difícil para uma pessoa pedir perdão, mesmo que saiba que estava errado, ou talvez tenha feito algo errado, diga algo errado de uma maneira ou da outra, é muito difícil pedir perdão. Porquê? Dr. Leitman, antes de mais, temos de compreender da sabedoria da Kabbalah acerca da estrutura da realidade, o mundo, a sociedade humana, como somos interdependentes. E como parte desta interdependência, temos que manter certas condições, leis da natureza, podem até chamar-lhe mitzvot, mandamentos do Criador, que são um e a mesma coisa. A selichot, as penitências e os mandamentos são uma e a mesma coisa. Dr. Leitman, eu não estava a falar das selichot, eu disse que nós estamos interconectados num sistema. E este sistema é chamado Sistema da Humanidade, no qual estamos todos conectados num único sistema chamado Adam, Adão. E este sistema foi estilhaçado para começar de propósito, para que possamos corrigir as nossas conexões. O que está partido são as nossas conexões. O tipo de correção até à correção é chamado ego, o desejo de receber, a vontade de usar tudo apenas para o nosso próprio benefício, cada um para si próprio. E não podemos sair disto. Este é o nosso olhar sobre a vida. Ou de uma forma que usamos a vida mais ou menos, tudo o que está perante nós, e não importa se o compreendemos ou não, esta é a nossa natureza. Mas, para além da nossa natureza, temos aquilo que nós, os seres humanos, temos que fazer com a nossa natureza. E o que temos que fazer acerca da nossa natureza é que temos que nos elevar acima das forças de rejeição, as forças que nos empurram para nos explorarmos uns aos outros, de uma forma que seja mais benéfica para o nosso ego. E temos de compreender que temos um certo tipo de obrigação com a qual a natureza nos apresenta, que somos interdependentes, temos que viver de uma forma interdependente, não que cada um de nós faça como lhe apetece, porque desta forma vamos trazer toda a humanidade, toda a sociedade humana para colapsar. E não podemos viver como piratas ou como criminosos, por forma a existirmos. Então, a humanidade, que está cega neste respeito, está a tentar alcançar uma espécie de concordância, discussão, para que seja possível existir. Porque, para além de querer usar tudo para o nosso próprio benefício, também queremos ter uma família, ter filhos, existir.
Somos relativamente criaturas fracas, ficamos doentes, morremos, coisas diferentes. O nosso ego, por um lado, exige de nós que usemos toda a humanidade da forma como vemos apropriada, e por outro lado, apresenta-nos certas exigências que temos que manter para permitir ao ego existir de uma forma agradável. E portanto, não temos escolha. Temos de alcançar um tipo de conexão entre nós e que esta conexão seja mais avançada, que nos dê uma vida melhor, para que seja mais seguro para hoje, para o futuro. E temos de compreender que, se compreendermos como o sistema da natureza funciona, como resultado disso, seremos capazes de aprender qual é a forma mútua em que nos podemos influenciar, fortalecer-nos uns aos outros, conectar a sociedade humana de uma forma agradável, para com aquelas condições que virão até nós da natureza, que vão revelar-se mais e mais, talvez como uma exigência para conosco, porque vemos uma sociedade humana com mais forças que tem nas suas mãos para usar para o melhor ou para o pior. E de acordo com isso, também existimos em situações mais perigosas e podemos alcançar estados melhores. Portanto, se estamos a falar acerca da sociedade humana, acerca das leis, da interdependência mútua, isto é algo que temos que aprender. Não temos um entendimento claro de como a sociedade humana deveria ser, do que vemos na política, na economia, sociologia. A humanidade desenvolve-se há dezenas de anos e ainda não sabemos o que se passa. E o facto de que hoje estamos a experienciar uma grande crise e não sabemos como sair dela, há centenas de opiniões e não parece que nenhuma delas possa ajudar. E vem a sabedoria da Kabbalah e explica que sim, estamos realmente numa espécie de rede, uma rede que nos conecta a todos. E esta rede, embora esteja partida, destruída entre nós, mas exige de nós que corrijamos as nossas relações. Mas esta rede não se corrige a si própria. Mostra-nos cada vez mais os lugares partidos onde está a desconexão entre nós. E nós temos de as corrigir, de as arranjar. E aqui vem a questão do reconhecimento do mal. Que temos o tipo de relações erradas entre nós, que não é a relação de ajudar o próximo, trabalhar de forma mútua para corrigir esta rede em que nos encontramos. E é aqui que a questão da selihá, do perdão, entra. Entre o homem e o seu amigo ou o seu próximo, em que cada um, para com os outros, sente que não deu um bom exemplo, um exemplo suficiente de como manter as boas relações entre as pessoas e, no geral, as pessoas de Israel para com o resto do mundo, enquanto um bom exemplo. E temos que ser um exemplo. E isso é que é chamado ser luz para as nações. E esta é a questão da selihá, a oração, pedir perdão. Que antes de nos voltarmos para o sistema superior, a força superior que controla esta vida
Este sistema geral, que é chamado o Criador ou a natureza, que são uma e a mesma coisa, antes de mais temos que nos voltar uns para os outros e como que pedir perdão. E não se trata de dizer isto com os nossos lábios, como está escrito. Temos de compreender o que os escritos significam. Temos que examinar como nos apoiarmos uns aos outros, como ajudar-nos uns aos outros, para corrigir as nossas conexões. Que tudo depende apenas das conexões entre as pessoas, tal como diz, ama o teu próximo como a ti próprio, sendo esta a grande regra da Torá. Para além disto, não precisamos de mais nada. Isto é uma regra que inclui todas as correções que temos que fazer, chamadas mitzvot, mandamentos, em que todas as correções são para fortalecer a boa conexão entre nós. E, portanto, antes deste novo começo chamado Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, nós temos que realizar um escrutínio próprio se o estamos a fazer ou não, se estamos na direção certa ou não. Porque não faz sentido começar um novo ano se começarmos, como por dizer, no pé esquerdo. Temos que saber qual é a razão pela qual somos da maneira como somos, qual é o objetivo que temos que alcançar, e então, como resultado disso, vamos alcançar o reconhecimento do que temos que fazer. Qual a razão pela qual temos que pedir perdão? Que simplesmente não vou ter com o Sr. Oren e pedir perdão. Ele olha para mim como se eu fosse maluco, ou não sabe o que eu lhe fiz. E, portanto, eu tenho que saber o que eu lhe fiz, o que eu lhe causei, e talvez o que eu quero em troca disso, que ainda não estamos corrigidos. As relações entre nós ainda não estão num estado em que a natureza está a exigir de nós. E, portanto, temos uma crise geral nas nossas relações e entre estas relações partidas temos que investigar onde temos que pedir perdão. E pedir perdão não é dizê-lo com a nossa boca, que vamos falar uns com os outros e dizer isto, mas cada um de nós tem que dizer isto a ele próprio. Nietzsche a mim própria, Dr. Lightman sim, a nós próprios, que não estamos a pedir perdão para nós próprios. Não tem sentido chegar ao nosso amigo e pedir-lhe perdão dele. Nietzsche, porquê? Dr. Lightman, porque de forma física, suponhamos que vamos fazê-lo. O que é que vamos obter como resultado disso? Antes de mais, nós temos que fazer um escrutínio em nós próprios e temos que alcançar um estado em que vamos saber que mal causamos à sociedade, o mal que fizemos, o prejuízo que causamos, para que verdadeiramente, ao tratar, ao relacionar-me com a sociedade incorretamente, causamos todos os problemas e sarilhos do mundo. E que verdadeiramente diz assim nas orações de Selihot: pecamos e fomos esquecidos e finalmente, e talvez todos os ímpios do mundo não estejam a fazê-lo, mas aqui tem a ver com cada pessoa distanciar-se de uma mentira. E, portanto, é impossível dizer alguma coisa, dizer alguma espécie de mentira. Portanto, se calhar não nos conhecemos a nós próprios. E na medida em que trazemos todos estes pecados sobre os outros, volta para nós. E nós estamos em pecado. E, portanto, compreender o reconhecimento deste sistema, o reconhecimento da nossa participação prejudicial neste sistema, através da qual causamos todos estes pecados que acontecem ali. Nós realmente temos que reconhecer o que é. E então aí chegamos às orações de Selihot. Não faz sentido abrir as orações de Selihot e ler durante 20 minutos pá, de manhã e já está. Nietzsche bem senti que durante a sua explicação mudou aqui o meu ponto de vista. Porquê? Porque
Eu sei que quando vou pedir perdão a alguém, compreendo que existe uma espécie de luta, problemas, e eu peço perdão por todo o tipo de comportamento inaceitável, de acordo com as convenções sociais. E aqui mostrou-me uma imagem em que me diz, deixa o pedido de perdão para um momento, veja como está a ver numa matriz que é construída de relações entre as pessoas. E então, quando o descreveu, tentei ver-me como parte desse sistema e compreender a quantidade de pessoas com quem estou conectado. Dr. Lightman está conectado com todos. Nietzsche com todos. Dr. Lightman, sim, através de 4 ou 5 pessoas, está conectado com todas as outras, como através das redes sociais. Ou seja, e então eu compreendo que antes de pedir perdão, vejo que estou num sistema que, para começar, está organizado de uma forma que faz com que façamos coisas incorretas. Coisas incorretas para com os nossos relacionamentos. Dr. Lightman, você causa todo o mal no mundo. Nietzsche, e eu sou a causa de todo o mal no mundo? Por quê? Porque estou conectada com os outros? Dr. Lightman, os laços através dos quais está conectada com todos os outros são laços pelos quais não tem culpa, não os determinou, já faz parte desta rede. E, portanto, cabe-lhe apenas a si saber como está conectada com ela e quais as relações que tem que manter aqui. Para começar, tem mais relações com todas as pessoas. Pela sua natureza inerente. E diz acerca disso, eu criei a inclinação ao mal. E não é especialmente a Nietzsche, esta força. Fomos colocados aqui neste planeta. E é isso. Ele torceu-nos de uma forma que estes são os tipos de relações que temos uns com os outros. Cada um de acordo com a sua natureza, cada um talvez de acordo com a sua história anterior, de onde é, como, quando e como estamos conectados. Nietzsche, então, ao pedir perdão entre o homem e o seu amigo, estamos a pedir perdão de quê? Ou seja, sabíamos que estávamos a pedir perdão de alguém que magoamos. Dr. Lightman, temos de compreender o que significa o perdão. Não temos que ir ter com uma pessoa e pedir-lhe perdão. Antes de mais, ele não vai entender porquê e como. Ora, se ele não me conhecer, certamente que não, mas as pessoas que nos conhecem, Dr. Lightman, também as pessoas que o conhecem. Corrija aquilo que tem de corrigir. O que é que lhe acontece quando pede perdão? Suponhamos que a Nietzsche fez alguma coisa má. O que é que significa que ela vem corrigir as coisas? Ela tem de corrigir as coisas? Dr. Lightman, e como é que ela a dizer pá, 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 vai corrigir as coisas? Oh, Rani, eu não estou a dizer que ela tem que dizer pá, 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 tem que se preparar para isto. Dr. Lightman, mesmo que ela se prepare, então chega ali e diz tá, 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 e já está. Então provavelmente não. O que é que este processo tem que incluir para que pedir perdão seja verdadeiro e real? A verdadeira slichá, pedir perdão, é sobre corrigir as relações entre nós. Oh, Rani, como é que fazemos isto? Dr. Eichmann, para começar, estamos num estado em que cada um vê que usa os outros e quanto mais, melhor. E então, pedir perdão é que, antes de mais, reconhecemos essa atitude para com todos os outros e determinamos que a partir deste momento temos de construir novas relações. Isto é chamado Rosh Hashanah, o novo ano. A partir deste ponto, temos uma atitude correta para com todo o mundo. E através deles também com a força superior. Mas acerca disto, se calhar falaremos para a próxima. E portanto, isto é o que temos que fazer. Portanto, não se trata de o dizer com os nossos lábios, simplesmente, embora isso não faça mal, mas não se trata disso.
Trata-se de realmente mudar a nossa natureza. Nós temos uma natureza má e invertemos, mudamos para uma natureza boa, uma atitude boa para com todos, até ao ponto de amar o seu próximo como a si próprio. Isso é chamado arrependimento. Isso significa que realmente descobrimos o nosso mal e fazemos um arrependimento. Isso chama-se devolver o Rei ao Vav. Significa que elevamos Malchut ao Vav, ao nível de Zerampin, que a pessoa se eleva ao nível do Criador. Ora, nisto é um processo que a pessoa faz com ela própria, Dr. Lightman, sim. E depois é expresso também perante os outros, Dr. Lightman. Todos vão sentir que está a fazer bom. E isso é chamado de chuvá, arrependimento. Ok, então de forma prática, eu fiz coisas más, esta pessoa tem que fazer um escrutínio, identificar que estou a usar esta pessoa. Dr. Lightman, penso que não estará pronto para isso, porque não é suposto ser de acordo com o seu entendimento sobre o que significa fazer mal aos outros. Primeiro tem que entender o que é o bem e o mal, da perspectiva da natureza, da perspectiva da divindade, da força geral. E não aquilo que vem ao nosso intelecto egoísta e sentimentos egoístas dizer que fizemos alguma coisa má ou não. Então existe aqui uma certa medida com a qual temos que nos alinhar, através da qual medimos a nossa atitude para com os outros. Quem critica os outros fala a partir dos seus próprios defeitos. E agora, ao entender as suas relações com a Nietzsche, eu disse-lhe alguma coisa há uns meses, fiz-lhe alguma coisa há uns meses, agora vou-lhe comprar aqui uns docinhos e já está. E podemos começar outra vez. Isto está incorreto? Ora, então o que é que está correto? O que é correto? Doutor Altman, o que é correto? É que temos que, antes de mais, aprender o que é que significa o sistema correto. Ora, e o que é o sistema correto? Dr. Leitman, o sistema correto é que somos como um homem com um só coração. Ame o próximo como a si próprio, em que todos estamos unidos, de forma mútua, em que ninguém se sente a si próprio, mas a todo o sistema chamado Adão. Estas são condições muito severas, mas se soubermos que temos que nos medir perante elas, então o nosso perdão já não vai ser, perdoa-me isto, aquilo e aquilo outro. Mas vai ser um verdadeiro perdão. Ora, e o que é isso? Dr. Leitman, o verdadeiro pedir perdão é que reconhecemos o nosso mal para com uma causalidade, uma lei de amor, de responsabilidade mútua. E de acordo com isso, determinamos a medida na qual temos de ser corrigidos, a medida em que temos de alcançar um novo estado especial. Estas não são as selihot, a oração de pedir perdão como está no livro. O que está no livro apenas deve direcionar-nos para uma busca interna, procurar o nosso mal e com o coração partido, como quando as pessoas batem no peito e pedem para que não o façamos uma vez por ano, durante aquela semana que está dedicada para isso, mas que o façamos realmente no nosso coração e talvez todos os dias. Então isto é um processo que passamos com nós próprios, medimos-nos perante o amor, a responsabilidade mútua, como se estivéssemos a olhar ao espelho e descobríssemos que não é desta forma, que não temos vida, estamos especialmente a pensar em nós próprios. Doutor Leitner, tudo isto foi connosco próprios. Ok, então pelo menos alcançamos a verdade. Isto é connosco próprios, em qual é a expressão para com os outros? Dr. Leitman, claro que é como é para com os outros. Ora, mas qual é a expressão correta? Disse não simplesmente falar da boca para fora. Dr. Leitman, se corrigir, não é como é expresso para os outros. Se corrigir, obviamente que corrige a atitude para com os outros. Ora, e o que é suposto eles sentirem, verem acerca de mim como do Dr. Leitman?
em forma exterior, se calhar nada, porque está a falar do seu desejo, da sua atitude. Claro que as suas ações também serão benéficas, não será capaz de fazer algum mal aos outros, como para com os seus filhos. Isso é chamado que aquilo que diz é aquilo que quer dizer, que sente. Portanto, não dizemos palavras boas a outros, mas fazemos-lhe coisas boas, como por vezes vemos daqueles que pedem perdão. Oh, Rani, eu tenho que compreender isto. Fiz tudo o que disse, suponhamos. E talvez até tenha sido bem sucedido. Fiquei um pouquinho mais corrigido enquanto pessoa. A outra pessoa, a Nitsa, suponhamos, o que é que ela vai sentir? O que é que ela vai sentir como mudou acerca de mim? Como é que aquela má atitude que ela sentiu por mim durante todo este ano, como é que esta mudança como é que vai acontecer esta mudança, de acordo com este processo pelo qual eu estou a falar? Doutor Leitman, teremos que falar disto na próxima. Bem, o nosso tempo está quase a acabar. Meio minuto. Qual é a coisa mais importante que temos que tirar deste programa? Dr. Lightman, reconhecer o nosso próprio mal. Antes de mais, o reconhecimento do mal. Muito obrigada. Até à próxima. Tudo melhor.